A palavra tecnologia tradicionalmente nos remete à ideia de manufatura. A agricultura parecia ser mais simples, menos passível de transformações por conta dos avanços da ciência e da técnica, para além da manipulação genética tradicional. As aplicações da energia hidráulica, depois os motores, a combustão e a energia elétrica, deram origem às indústrias de alimentos e à agroindústria. Mas isso não desfez a percepção de que as atividades agropecuárias seriam menos dinâmicas que as atividades manufatureiras. Isso começou a mudar com os avanços científicos e tecnológicos do final do século XX. A biotecnologia moderna permitiu a obtenção de variedades mais resistentes a pragas e menos perecíveis e de micro-organismos que ajudam a fertilizar os solos e o desenvolvimento de novos usos para os produtos agropecuários. O avanço acelerado das tecnologias de comunicação e informação chegou ao campo e interconectou e automatizou os processos de cultivo e criação. O processamento inteligente de informações climáticas colhidas de satélites em tempo real e pelos sensores e drones que monitoram localmente cultivos e criações orientam hoje sistemas precisos de irrigação, adubagem e aspersão de defensivos, gerando menos impacto ambiental e mais eficiência no uso de água e energia. Tratores, semeadeiras e colheitadeiras autônomas executam com rapidez tarefas cada vez mais complexas, reduzem o desperdício e permitem maior integração da agropecuária à indústria de alimentos, também em rápida transformação. Como sabemos, onde há inovação, há propriedade intelectual. Quando falamos de inovações nos campos da inteligência artificial e da engenharia genética, precisamos falar do desafio permanente de desenvolver meios legais que propiciem a proteção efetiva desses ativos intangíveis fundamentais e rastrear o seu emprego. Esse painel foi concebido para nos atualizar nos diferentes aspectos dessa discussão, que tem muito a contribuir para o mais rápido atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e com a construção de uma economia circular. Bom dia a todos. Todos me escutam? Espero que sim. Bom, daremos início agora ao painel 5, Propriedade Intelectual no Agronegócio, da Tecnologia Genética à Automação. A importância do agronegócio para a economia brasileira, para o Brasil, como todos sabem, é incontroversa, é inegável. O setor corresponde a aproximadamente 25% do PIB brasileiro. As exportações do agronegócio correspondem a cerca de 45% de todas as exportações do Brasil. Em outras palavras, quase um quarto do que é produzido no Brasil, da riqueza que é produzida no Brasil, e quase metade das nossas exportações tem origem no agronegócio. E os avanços tecnológicos no setor ao longo dos anos, ao longo das décadas, como já muito bem indicado nesse vídeo de introdução, eles saltam aos olhos. Essa transformação tecnológica que o setor vem experimentando é realmente impressionante. Biotecnologia e o melhoramento genético de plantas, agricultura de precisão, uso de sensores, uso de drones, software de gestão. Os exemplos são diversos e é exatamente nesse contexto de transformação tecnológica que se insere o tema propriedade intelectual. E o objetivo desse painel é exatamente explorar essa relação íntima entre a propriedade intelectual e as atividades do agronegócio. E para alcançar esse objetivo, nós temos aqui 3 palestrantes especialistas em agronegócio e uma debatedora também especialista no tema, todos com bagagens distintas, mas que se complementam, que justamente por esse motivo conseguirão nos proporcionar com uma visão bastante abrangente, bastante ampla sobre essa relação PI e agronegócio. Rapidamente sobre o formato do painel, cada palestrante terá cerca de 20 minutos para a sua respectiva apresentação. Ao final, teremos um espaço de 30 minutos para o debate, para perguntas. O painel terá a duração máxima, a princípio improrrogável, de 90 minutos. E quem tiver dúvidas ou perguntas ao longo das apresentações, fique à vontade para lançá-las no chat, que ele será monitorado por mim e pela Priscila, a debatedora. Bom, antes de passar a palavra ao André Dias, que será o primeiro palestrante, eu gostaria de fazer uma leitura rápida, breve, do currículo resumido de cada um dos participantes,
A versão final completa do currículo de cada um se encontra disponível no site da BPI, para quem tiver interesse. Bom, André é engenheiro agrônomo, formado na USP, possui MBA em Administração de Empresas também pela USP, é presidente da Fundação AgriSUS, de Agricultura Sustentável, e é o principal executivo da Spark Inteligência Estratégica. Segunda palestrante, será Mariana Caetano. A Mariana é formada em Letras pela Mackenzie, possui especialização em agronegócios pela USP e MBA em Gestão Empresarial pela FGV. Atualmente, a Mariana é Head de Agro do Fundo de Venture Capital, KPTL. O último palestrante, terceiro e último, será o Edson Souza, que é bacharel em Direito pela UERJ, especialista em Biossegurança pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, e mestre em Direito de Biotecnologia e Ética pela Universidade de Sheffield, no Reino Unido. O Edson atua há 7 anos como gerente jurídico sênior de propriedade intelectual da Bayer Brasil. E o painel também conta, como eu disse, com uma debatedora, Priscila Cachiva-Bara, sócia do escritório Casnar Leonardo e coordenadora da Comissão de Estudos de Cultivares da BPI. Bem, com esses esclarecimentos iniciais, eu passo a palavra ao André Dias, que, além da apresentação, claro, sobre o tema do painel, também fará uma breve apresentação sobre a Spark, onde ele atua. André, por favor, fique à vontade para iniciar o painel. Bom dia, Felipe, obrigado pela generosa introdução, né? Como especialista, eu acho que o agro é tão complexo e tão amplo que é difícil a gente se especializar em algo, né? O que a gente faz na Spark é ajudar a quem quer se especializar. Nós somos especialistas em informação, a gente tem aí 8 anos de agronegócio, somos líderes em pesquisa de mercado no Brasil com especialização em agronegócio. A gente, basicamente, o que eu vou mostrar para vocês é trazer um pedaço das nossas pesquisas, né? A gente tem painéis de consumo, em que a gente vai para os agricultores, nas diversas culturas que nós temos, e levantamos o uso, as práticas de uso de insumos, semente, defensivo, fertilizante, máquinas, etc. Então, a gente tem esse trabalho, e eu vou trazer um pouco disso para contextualizar, tentar com vocês, com o auxílio da Priscila, que vai fazer as perguntas difíceis para mim, a gente tentar contextualizar um pouco da importância da inovação, né, e do contexto e da velocidade que as coisas têm que andar juntas, né, Felipe? A gente conversava um pouco antes, quer dizer, a gente tem a concessão da propriedade intelectual, a gente tem a patente em si, mas no agro, os delays, né, a evolução de quando uma patente ela consegue ser aplicada, eu vou falar especificamente dos insumos, mas acho que a colega Mariana vai falar um pouquinho mais das outras tecnologias, acho que vocês vão poder complementar bem isso, mas você poder se apropriar do valor que isso tem, esse valor poder ser disponibilizado para quem realmente precisa utilizar isso, todo o sistema legal, o sistema regulatório tem que acompanhar. E é isso que eu vou tentar demonstrar rapidamente na apresentação aí com o apoio da Priscila. Queria dar bom dia também aí aos colegas, né, a Priscila, o Edson e a Mariana que nos acompanham aí, vão seguir. Bom, eu vou compartilhar então a minha tela com vocês. Vamos ver se todo mundo acompanha, né? Então a ideia é a gente falar um pouquinho da importância da inovação dos insumos no agronegócio e dando o exemplo da soja, né? O Felipe falou da importância do agronegócio como um todo. Quando você fala de insumos e quando você fala também da cadeia de exportação, a soja é um dos produtos mais importantes da nossa cadeia de valor aqui do agronegócio. E no insumo não é diferente. A soja ela representa mais de 50% do uso dos insumos em defensivos agrícolas no Brasil, e também em sementes ela é uma proporção bem grande do valor capturado aí pelas empresas junto aos agricultores, tá? Então, eu vou começando e a Priscila vai me ajudando aqui no caminho. Primeiro ponto aqui, você já contextualizou, né, Felipe, é a evolução aí da produção em área plantada, né? Então, aqui a gente tem uma série histórica, né, da safra 97-98 até a nossa última safra, 2021, que foi o último levantamento que a Spark fez, né? Então, você vê, a área cresce a uma taxa de 5%, e a produção é uma taxa de 11,2%, quer dizer, a produtividade cresce aí quase 50% ao longo desses anos todos, né? Nós somos hoje o maior produtor e exportador mundial de soja. E diferente do que muitos tentam colocar, quer dizer, foi a produtividade, foi a inovação que alavancou essa produção, não foi a expansão de terras unicamente. Aliás, a proporção é bem maior na adoção de inovação e tecnologia, né, do que realmente a expansão em área, tá bom? Um outro ponto aqui, a gente traz agora a questão das sementes. Aqui você tem um gráfico, só para orientar um pouco o público, né? Aqui você tem um gráfico da evolução da área
né, de soja. Essa aqui não é a área plantada efetivamente, a gente tem uns 400, 500 mil hectares a menos, essa aqui é a área investigada pelos painéis da Spark, tá? Então, você tem que, obviamente, segue a proporção aí do crescimento. Em amarelo, você tem, e aqui são as tecnologias, tá? Um sumário das biotecnologias utilizadas, embarcadas na semente de soja. Então, você tem aqui, em amarelo, a última tecnologia, né, a mais nova tecnologia, que é um misto do BT, que é aquela soja resistente ao ataque de lagartas, tá certo? E a soja é a segunda geração do que a gente chama RR, que é o Roundup Ready, né? Que é a segunda geração da soja resistente ao herbicida total, né, que a gente chama, herbicida não seletivo. Então, você veja que, ao longo dos anos, nós tivemos, e a segunda, o verdinho aqui, você tem a soja, a primeira geração de soja RR, inclusive que a patente já caiu, tá certo? É uma soja que foi introduzida no início do século, né, e que representou mais de 90% aí da área plantada de soja, e que hoje está em 18%, essa primeira geração. E aqui em vermelho você tem o que a gente chama da soja convencional, que é a soja não transgênica, né? Que ainda tem um espaço aí de 1 a 2%, dependendo da demanda que você tem por essa soja convencional, né? A outra tecnologia, que é o Liberty Link, ela ainda tem traços, ela não tem representatividade significativa. O que a gente vê aqui é o enorme crescimento aqui dessa tecnologia proprietária, né? Combinada de resistência à lagarta e glifosato, que hoje representa mais de 80% da área plantada, são mais de 30,6 milhões de hectares. Com essa tecnologia que propiciou, ela é diretamente relacionada àquele avanço de produtividade que nós vimos no gráfico anterior, né? E ela representa hoje mais de 87% do valor do mercado de semente de soja no Brasil, representando cerca de 2,6 bilhões de dólares aí a nível de preço de agricultor, né? Preço pago pelo agricultor. A tecnologia custa, em média, né, cerca de 40% a mais por hectare ao agricultor. Ela custa mais cara, ela vale mais. Por que ela custa mais? Porque ela vale mais. Ela traz conveniência, ela traz... Ou seja, o valor agregado da cadeia é muito grande. Por isso que você tem essa adesão, né? Então, a importância aí dessa tecnologia. E o retorno sobre o investimento ele é óbvio, né? Reflete no crescimento de adoção. Ou seja, existe aí um desenvolvimento, uma pesquisa e um desenvolvimento por parte da empresa, existe aí a propriedade intelectual garantida, os processos regulatórios para lançar esse produto e, obviamente, essa adesão enorme, o que ela é? Ela demonstra exatamente o benefício que tem para a agricultura, inclusive, e principalmente o benefício econômico, senão a tecnologia não é adotada. Você pode ver que outras tecnologias que já têm aí algum tempo no mercado não tiveram a mesma adesão. Ou seja, tem que ter proposta de valor. Não adianta ser só a inovação, só a propriedade, ela tem que ser realmente aplicada e trazer o benefício para todo mundo na cadeia, tá? E aí a gente vem para uma análise do uso de insumos, né? E particularmente aqui nós estamos falando dos defensivos agrícolas, né? Quer seja herbicidas, inseticidas ou inseticidas, herbicidas ou fungicidas, né? Então aqui nós fizemos uma escala que é o seguinte: em verde, o produto que a gente põe em P é o produto que ainda usufrui de patente, tá? Vocês estão me ouvindo bem aí? Pessoal, vocês estão... Ou eu caí? Será que eu caí aqui? Não, nós ouvimos bem, sim. Ah, obrigado. Aqui me deu uma congelada aqui. Obrigado, Edson. Deu uma congelada e eu fiquei preocupado. Mas vamos lá. Então, em P, você tem aqui uma consolidada. Nós pegamos todos os produtos, todos os insumos, né, que são vendidos, que são consumidos hoje pelo agricultor e categorizamos eles em produtos que ainda têm patente. A patente está em vigência. O amarelo é o produto que já tem... já caiu a patente, tá certo? Já é um produto pós-patente, mas ele ainda não tem competição no Brasil. Eu vou mostrar um pouquinho o porquê que isso acontece lá na frente. E em vermelho você tem o que a gente chama de puramente genérico, são os produtos pós-patente já com competição. Então vocês veem aqui uma estabilidade grande, né? O produto pós-patente com competição cerca de 46% do mercado, 2,7 bilhões de dólares. Os produtos pós-patente, mas que ainda só são comercializados pela empresa original detentora da patente, cerca de 27% e 28% os produtos patenteados. Ou seja, a gente observa no gráfico que a representatividade dos produtos patenteados ela cai significativamente ao longo do período, né? Ela tinha 42% de representatividade e vem aí a 28%.
Os custos de descoberta e de introdução de novas moléculas, ele cresce exponencialmente nos últimos 20 anos. E eu vou mostrar isso no gráfico adiante. E o retorno sobre o investimento é óbvio, né? De novo, né? A gente tem aqui o defensivo, isso aqui está em dólar, tá, pessoal? Então, aqui tem um impacto grande da desvalorização cambial. Quando você vê o mesmo gráfico em real, essa curva é ascendente. Então, utiliza-se, o agricultor, ele não usa o defensivo agrícola porque ele acha bonito, porque ele gosta, ele usa porque ele precisa. Porque nós estamos num clima tropical, a intensidade do ataque de pragas, doenças e ervas é muito maior que nos climas temperados, então ele precisa ter essas ferramentas para poder obter a produtividade ao final do ciclo. O que acontece aqui, se vocês forem ver, é a explicação do que eu vou terminar a minha palestra, mas olha o que acontece, e correto, tá? A gente aqui não está criticando a evolução das exigências de estudo nos processos de registro, porque o defensivo agrícola é um produto químico que é aplicado, muitas vezes em alimentos, e ele tem que ser muito bem regulamentado, então a gente é a favor disso. E isso aconteceu, a ciência demanda muito mais hoje estudos. Então, em 1950, você tinha aí 5 mil moléculas por ano para tirar uma molécula. Você aplicava 5 mil moléculas, você testava 5 mil moléculas e tirava uma, né, em 1950. E você tinha basicamente 2 estudos, toxicidade subcrônica e a toxicidade aguda. Depois de 2000, você precisa testar mais de 160 mil moléculas por ano para obter um novo produto. E o número, e eu não sou um expert médico aqui, mas olha a quantidade e a diversidade de estudos que você tem que fazer para fazer a aprovação. Então, vai desde teratogenidade, estudo toxicológico, neurotoxicidade, enfim, é uma ampla gama. Então, as demandas de estudos, elas são incrementadas de forma exponencial e diminui a relação de molécula procurada e a descoberta. O que acontece, né? A consequência é bem simples. Quando você gastava aí cerca de 152 milhões de dólares para se descobrir uma molécula, aí nos anos 90, 80, 90, você passa a ter que investir mais de 286 milhões de dólares para você conseguir tirar uma molécula que seja de uso prático e nem sempre com a chance de ter o sucesso que você imagina comercial depois, né? Então, o custo de novas moléculas, ele dobra em 20 anos, né, com a exigência dos órgãos, né? E tira, muitas vezes, a viabilidade econômica de algumas moléculas inovadoras, e até de menor impacto toxicológico e ambiental. E o nível de análise e complexidade das novas exigências minimiza também a atratividade para o desenvolvimento de produto para cultura de menor valor, que é o que a gente chama o seguinte, que acontece, o foco em grandes commodities. Então, muitas vezes, a empresa, para obter retorno, o que ela faz? Ela foca nas culturas que ela pode ter retorno econômico, soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, café, que são as grandes consumidoras. Muitas vezes, os cultivos de HF, por exemplo, sofrem, né? Então, vamos falar cebolinha, alface e outros cultivos de menor importância econômica na relatividade, você vai ter aí que as empresas têm muito maior dificuldade de obter retorno sobre o investimento. Então, fica muito mais difícil de colocar esses produtos. E aí, a gente mostra um pouco de como foi a evolução. A gente comentou no começo, né? O Felipe e a Priscila, a gente conversou um pouco disso. O que você tem, esse aqui você tem um gráfico, né, de 2005 a 2006, essa evolução anual de junho de 5 a junho de 2006, até o último ano aqui, junho de 21 a julho de 21. Isso é um dado que a gente elabora para o Sindiveg, que é o Sindicato das Indústrias Produtoras de Defensivos. E olha que interessante, aqui você tem o PFE, que é o produto formulado equivalente, é o genérico, né? O produto técnico equivalente, que são aquela curva vermelha que eu mostrei para vocês, o produto formulado novo, ou seja, a verdadeira inovação, e o produto tecnológico novo, a nova molécula. E olha o que acontece, a gente tem aí, né, apesar da gente ter tido uma evolução grande na obtenção de registro, a gente sai de uma média aí de 120 a 130, nos anos 16 e 17, a gente começa a ter uma média aí de 300 a 400 obtenções por ano, tá certo? O problema é o seguinte, a submissão também aumenta muito mais. Então, a eficiência desse processo, ela não acompanha, a eficiência na emissão dos registros não acompanha o processo de submissão das pessoas. Então, 10% apenas desses novos registros representam o que há de novo em tecnologia. Melhor eficiência, menor impacto toxicológico. 90% dos novos registros são produtos genéricos equivalentes, ou seja, produtos que já estão no mercado e que outras empresas de fora querem compartilhar. Aumenta a competitividade, é um negócio muito bom para o Brasil, mas
também não traz inovação, traz mais do mesmo, né? Em tempo, né? Não tem a correlação entre aumento de produto registrado e o maior consumo de produtos defensivos agrícolas no Brasil. Eu fiz questão de colocar essa nota, porque as pessoas falam, nossa, saíram 400 registros, nós vamos morrer em veneno. Não vamos, porque a obtenção do registro não significa necessariamente você ter um sucesso na comercialização e o produtor usar mais. O produtor não vai usar mais produtos simplesmente porque ele tem mais produtos registrados ou porque ele tem mais oferta, tá certo? E o que traz aqui é competitividade e aí a dança das empresas, aí conforme a sua eficiência e a sua proposta de valor. No final, fica óbvio, né? Esse gráfico é o grupo de novo, né? Os produtos técnicos equivalentes, os produtos formulados equivalentes e os novos, né? A gente tem uma média aí, ó. Para um produto técnico equivalente, ou seja, um produto técnico exatamente igual ao outro, ele demora, em média, 3 a 4 anos para obtenção do registro. Então, mesmo os genéricos têm aí um tempo médio muito maior que as médias nos outros países que concorrem com o Brasil na produção de soja ou qualquer outro produto agrícola. O produto formulado equivalente, 5 a 7 anos. O produto formulado novo, ele leva aí de 6,5 em média, mas nós temos aqui dados de produtos novos que demoraram 12 anos para obtenção do registro. Tá certo? Por uma questão de análise, vai e volta, etc. O produto técnico novo, aí, ó, 7 a 8 anos, em média, para obtenção do registro. E saiu aí, depois o Felipe pode comentar, até a lei, o Supremo homologou aí, né, que a validade da patente é desde a submissão, né? Quer dizer, então, esse tempo todo que se investe ou se perde, depende do ponto de vista, na obtenção do registro, ele é um tempo a mais que a empresa que submeteu esse registro tem, é um tempo a menos que ela tem para poder usufruir dessa exclusividade de comercialização, que tira de novo a atratividade, né? Então, aqui eu faço um resumo, né? Acho que tem uma boa notícia aqui, que são os produtos biológicos. O Brasil tem tido um avanço muito grande na obtenção de registros biológicos. Foram mais de 100 registros no último período, com uma média muito mais curta de obtenção, cerca de 1 ano, até pelas características intrínsecas que esses produtos têm, né? Então, basicamente, era isso que eu queria, em termos de dados, né, contribuir com o nosso painel aqui da BPI e trazer aí, né, Priscila, alguns tópicos aí para a gente conversar um pouquinho e abrir com vocês. Eu fico aberto aí a sugestões e ao nosso debate, tá? Felipe? Você está no mudo, Felipe. Perdão, estava no mudo. Só agradecendo você, André, pela participação. É muito interessante a exposição, os dados estatísticos e quantitativos. Certamente teremos uma base muito interessante para discutir ao final das palestras. Mariana, fique à vontade, então, para iniciar a sua apresentação, por favor. Pronto. Mariana? Bom dia, pessoal. Perfeito. Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho mais do ponto de vista desse mercado que tem crescido muito, né, que são as startups, e crescido muito também a parte das agritechs, que englobam aí também o que é foodtech, agfintech, né, são tudo que for inovação e traga soluções aí para a área do agronegócio. Então, é um setor que tem crescido bastante, puxado muito pelos números aí grandiosos do agronegócio e o impacto no Brasil, né, do setor, e igualmente com o tamanho também dos problemas que o mercado enfrenta hoje, e quanto maior o problema, justamente é onde a gente tem oportunidade de trazer mais soluções. Então, a gente tem visto um crescimento muito grande aí das startups no setor. E aí eu vou falar um pouquinho de como é que entra aí o papel da Capital, que é uma empresa de venture capital
que já está no mercado há quase 30 anos. É a fusão de uma empresa mineira, a Incide, que sempre foi muito voltada aí para essa parte de propriedade intelectual, muito ligada à inovação junto a academias, universidades, tanto que desde lá de 2008 a empresa já investia na parte de biotecnologia, então esse universo aí ele é muito familiar para a empresa. E aí a importância também, né, de todas essas startups que têm chegado para a gente avaliar, buscando investimentos, cada vez mais fica mais claro a ligação direta entre inovação e propriedade intelectual. Então, aqui, justamente o nosso negócio, né, que é o Venture Capital, muitas vezes o pessoal acha complexo de entender o que ele faz exatamente, mas é isso, é um ciclo que gera riqueza para a sociedade. Então, a Capital, ela faz essa captação de recursos, ela investe nessas iniciativas, empreendedores, inovadores, e ajuda a transformar, a impulsionar essas empresas, e justamente transformando essa inovação em riqueza, que gera resultados concretos e traz um impacto benéfico para a sociedade. E como é que a gente faz essa, né, como é que a gente ajuda a transformar essa inovação? A questão da propriedade intelectual, eu vou dar alguns exemplos aqui. No caso do agronegócio, talvez tenha algumas particularidades quando a gente está falando de inovações ligadas ao hardware, por exemplo. Você tem que descrever ali como é que um equipamento, né, como é que é o processo dele o que você criou, como é que você inovou. E aí, muitos empreendedores, eles têm esse receio inicial, que no início de uma startup, eles não consideram isso um fato tão relevante, então, eles vão tocando a empresa e procurando fazer o que eles consideram que seja prioridade para a operação, e aí que um fundo que é especialista, que entende de mercado, é aí que a gente traz essa parte de compliance, de orientação em relação à governança, que é a propriedade do que ele tem, né? Que é a inovação. Muitos, hoje, para uma empresa conseguir, né, investimento, primeira coisa que a gente pergunta, né, depois que o empreendedor faz a apresentação, é se ele tem a proteção tanto da marca e principalmente do que ele criou, né, da inovação dele. Muitas vezes, na maioria das vezes, eles até não têm, mas a recomendação é que antes de partir para o investimento, que ele dê entrada aí e comece esse processo, porque a velocidade a velocidade da inovação, ela cada vez ela ganha uma tração maior. Então, muitas vezes o empreendedor ele acha que vai fazendo e lá na frente ele resolve. E a gente tem alguns exemplos aí de que não adianta. Nós tivemos exemplos de uma empresa que ela tinha que descrever na bula, e ela ficou pesquisando durante anos sobre uma solução orgânica que traria benefícios ali para algum controle de pragas. Mas ela ficou lá, o empreendedor gastou, investiu 2 anos para ele descobrir o que era essa fórmula, e quando ele entrou no mercado, ele tinha que descrever a fórmula e como é feita a aplicação, porque na agricultura, você não pode simplesmente usar um produto, você precisa de ter um receituário agronômico. Ao descrever como é que seria feito aquele receituário e qual eram os componentes daquele produto, ele não estava protegido, ficou tudo exposto ali, essa inovação dele, essa fórmula ficou exposta, e muito rapidamente empresas aí de outros países e do Brasil também começaram a copiar, e infinitamente com valores mais baixos. A empresa teve que ser fechada. Então, esse aí é um dos exemplos aí que já aconteceu. E, por outro lado, também, quando a gente fala das empresas que pedem o registro das startups,
a parte dela que se preocupa, geralmente as empresas pedem o registro de marca, mas elas se esquecem de proteger, por exemplo, a inteligência do software ou do hardware. No caso do hardware também, a gente tem um exemplo de uma empresa que registrou um tipo de balança para pecuária, uma criação dela, e ela fez esse registro. Ela entrou com esse pedido, ela conseguiu fazer o registro, e aí veio uma grande multinacional, criou também uma balança muito similar, igual, e acabou que a empresa, né, a startup, conseguiu derrubar o produto da multinacional porque ela tinha feito esse pedido. Essa empresa hoje é uma das, talvez a maior aí, que faz o controle de desconfinamentos no Brasil. Então, são exemplos aí né, tanto da parte de hardware, que se ele não tivesse essa proteção, a empresa tinha acabado, bem ali. E na parte de software também, onde hoje os desenvolvedores, né, e o pessoal da área de tecnologia consegue descobrir, consegue acessar dados muito rapidamente, se você não primeiro se preocupa em registrar esse produto, seja como segredo de negócio, a chance de se perder é muito fácil. E essa, com certeza, ela é um dos fatores aí primordiais na hora de se escolher, né, o investimento. Aqui no caso, por exemplo, nós temos uma equipe no Brasil todo, então a gente olha oportunidades espalhadas aí, até porque o agronegócio ele tem, né, ele tem perfis distintos aí dependendo da região, seja por microclima, perfil dos produtores até. E aí a gente tem esse funil de oportunidades, que são as startups que a gente olha aí, que são muitas diariamente. Nós temos acesso chega às vezes até a centenas durante o mês, e aí a oportunidade vem nisso. Ele consegue proteger o negócio dele? Qual seria a barreira de entrada? Quando a gente pergunta barreira de entrada, que é a facilidade de outros empreendedores entrarem no negócio dele, se ele não tem essa preocupação no registro do negócio, hoje em dia é muito fácil, né, a descoberta a descoberta e o avanço, né, as pessoas rapidamente conseguem copiar modelos de negócio. Então, quem chega primeiro, quem chega protegido, com certeza ele tem um benefício aí muito significativo. Essas oportunidades, elas são, primeiro elas nos procuram, né, e aí a gente vai afunilando, e com certeza, o que fica das mais de 10 mil aqui, por exemplo, analisadas lá na Capital, 105 receberam investimento. Hoje aqui, né, a gente está falando do agro, mas nós temos uma cadeia aí de setores, e aí a gente tem casos de proteção em todos eles, mas no agronegócio, especialmente, que é uma área onde o número de startups tem crescido, e você tá muito em contato com hardware, com fórmulas, especialmente um setor que deve ficar muito atento a isso. E aqui, por exemplo, a gente tem um portfólio aqui, só para ilustrar, a gente tem um fundo de 250 milhões de reais, feito exclusivamente para o agro, porque ao longo dos anos os fundos eram agnósticos, e o agro também foi ganhando essa dimensão de especificidade, que hoje o nosso fundo ele só olha oportunidades ligadas ao setor, e por isso essa preocupação em proteger, né, e orientar as startups. Como fundo, a orientação que a gente faz, né, quando a gente fala de smart money, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, do investimento de smart money, de dinheiro estratégico, é justamente orientando esses empreendedores a fazer o papel, primeiro, o dever de casa, assim, antes de pensar em
Aliás, você não tem que fazer uma coisa ou outra, né? Você precisa fazer tudo ao mesmo tempo, mas principalmente estar protegido aí para entrar no mercado. E aí, da parte de inovação, eu acho que é só ficar bem claro que não tem como separar uma coisa de outra. E é um assunto que eu acho que precisa ser melhor explorado, né? Pouco se fala sobre isso, e a gente o nosso papel está sendo colaborar aí com esses empreendedores. Perfeito, Mariana, obrigado. Muito interessante essa perspectiva do investidor e essa indicação de que a proteção, as soluções do setor são realmente essenciais para se cogitar qualquer tipo de investimento. Bom, Edson, agora, por favor, fique à vontade para iniciar a terceira apresentação. Vou compartilhar aqui a minha tela. Espero que todos possam ver. Imagino que sim. Bom dia a todos. É um grande prazer compartilhar esse painel com meus colegas palestrantes, moderadora e debatedora. E também agradeço imensamente ao convite da BPI para participar aqui do painel e poder conversar um pouco sobre esse tema tão interessante. Eu gostaria de começar essa apresentação com uma provocação. Eu queria perguntar a vocês, queria apresentar a hipótese de que a gente tivesse à nossa disposição uma máquina do tempo. E com essa máquina do tempo, a gente pudesse tanto ir para frente como ir para trás no tempo. A gente só não poderia permanecer no presente. Tendo feito essa pergunta, né, essa mesma provocação com alguns amigos, eu imagino que talvez uma grande parte de vocês tenha desejado voltar no tempo. Um tempo sem rede social, sem reality show, fake news, né? Talvez isso seja um pouco de atração pela nostalgia, ou então até um certo dissabor diante de catastrofismos recentes que, de alguma forma, bloqueiam a nossa capacidade de assimilar boas notícias. Tá? Mas, da minha parte, eu desejo me direcionar ao futuro. Otimista? Talvez. Mas eu acredito que as oportunidades nesse planeta elas não vão para trás, elas vão para frente. E ainda que a gente considere os eventos mais recentes, e eu tenho que admitir que eles não têm sido nada fáceis, né? Esses talvez tenham sido os melhores tempos que existiram nesse planeta. Tá? Nunca antes a gente foi capaz de desenvolver uma vacina segura e eficaz contra um novo patógeno em um tempo tão curto. Tá? E transpondo isso para a agricultura, se a gente for pensar em meados do século passado, a nossa agricultura era rudimentar. A soja era uma curiosidade, não tinha expressão no mercado nacional e tampouco no mercado internacional, né? O trabalho era essencialmente braçal e cerca de 2% das propriedades rurais não contavam com maquinário agrícola, com nenhum tipo de maquinário agrícola. Em 2021, né, além disso, naquela época, os agricultores não contavam com informações e tecnologia suficiente. Era uma situação realmente um pouco dramática. Se a gente for olhar agora em 2021, o cenário é outro. E eu achei bastante curioso um texto que eu li na Folha de São Paulo, recentemente, que falava exatamente assim:
Se no passado os pais falavam para os seus filhos que se eles não estudassem, eles estavam propensos a permanecer no campo, hoje em dia, se eles não estudarem, eles não poderão ficar lá, né? A gente tem, com a chegada da tecnologia, um avanço muito grande em soluções avançadas e que demandam do agricultor um processo de contínuo aprendizado. A gente está falando aqui, por exemplo, de drones, maquinários de alta precisão, inteligência artificial, sementes com traits de tolerância a herbicida, resistência a insetos, enfim, uma infinidade de novas tecnologias que causaram uma revolução e fizeram com que o Brasil saísse daquela condição de importador de alimentos para um grande provedor mundial. Tá? É o que a gente tem chamado atualmente de agricultura 4.0. Chegamos a ela. Contudo, eu não vou ser ingênuo a ponto de descartar, de dizer que não existem desafios nessa trilha do futuro. E eles existem, sim. Se a gente for pensar agora aqui, fazer uma projeção para 2050, a gente tem uma estimativa de um aumento de cerca de 2 bilhões de novos habitantes no planeta, e o que demandaria mais ou menos um acréscimo de 50% na produção de alimentos. E se a gente for pensar, de um outro lado, as mudanças climáticas, que têm levado a um clima um pouco mais volátil, geralmente condições mais quentes, a gente também tem uma estimativa de perda de 17% em colheitas das nossas principais culturas. Além disso, pensando, se a gente for combinar o aumento populacional com a pegada fixa de terra arável, a gente vai ter uma redução estimada de 20% em terra arável para a produção de alimentos por pessoa. Isso significa, mais ou menos, que a gente vai dispor de 1/4 de um campo de futebol para a produção de alimentos por pessoa. Né? Isso, no nível mais básico, isso significa que a gente vai precisar assegurar uma oferta suficiente de alimentos de qualidade e, ao mesmo tempo, usar de uma maneira muito racional os nossos recursos naturais. E esse é o desafio que se põe diante de nós. E esse é o desafio que a nossa organização pretende enfrentar. E a resposta para esse desafio é, sem dúvida, a inovação. A inovação trazendo a agricultura como parte de uma solução sustentável. E a nossa organização ela está intensamente focada em antecipar necessidades e desenvolver produtos de forma a fornecer melhores alimentos para o planeta. Aqui nesse slide, a gente consegue observar na nossa divisão agro, né, os 3 principais pilares das nossas soluções. O primeiro, um grande negócio de sementes e traits, combinado com um portfólio extremamente inovador de proteção de cultivos e um negócio também de agricultura digital bastante avançada. A gente pode verificar aqui como o histórico de produção de milho em parcelas de terreno cada vez menores ao longo do tempo nos permitiu ser bem-sucedidos na produção de mais com menos. E isso também demonstra uma oportunidade de a gente continuar a produzir melhor em busca
de uma agricultura sustentável e soluções customizadas para ela. Passando agora aqui para talvez a parte mais central da minha apresentação, a maneira como as pessoas elas realizaram o melhoramento de plantas ao longo dos anos, né, desde os primórdios, ela realmente evoluiu bastante com o tempo. Mas talvez os princípios mais básicos, mais fundacionais, eles tenham permanecido, que são, eu diria, a observação e a seleção. Lá nos primórdios da civilização, a gente tem o melhoramento de plantas por cruzamento. E, com isso, a gente tinha uma inserção, uma combinação de uma parte do genoma de um DNA materno com um DNA paterno, só que a gente nunca sabia qual era essa metade que estava sendo combinada. Era um método de tentativa e erro. Isso poderia levar bastante tempo até você conseguir obter uma geração, né, com as características que você desejava e que ela se mantivesse ao longo do tempo. Isso também era particularmente difícil, porque nessa época a gente não tinha conhecimentos os mais básicos de genética e de como a composição genética das plantas elas tinham relação, guardavam relação com as características fenotípicas que elas exibiam, né? Passado para meados na década de 1970, a gente tem a chegada da engenharia genética e a gente conseguiu inserir características particulares no genoma de uma planta. Se a gente parar para pensar, comparar uma planta com um smartphone, a gente veria a engenharia genética como talvez uma realização de um download de um aplicativo novo para aquele smartphone. Da mesma forma como esse smartphone ele continua sendo o mesmo smartphone com aquele novo aplicativo, uma planta geneticamente modificada ela permanece sendo a mesma planta, porém, geralmente, com a possibilidade de realizar uma característica adicional, realizar alguma atividade adicional, né? E, chegado na década de 1990, nós temos aí a introdução de uma nova técnica de melhoramento, né, que seria a edição genômica. Com a edição genômica, a gente consegue chegar ao mesmo ponto final, só que talvez com muito mais precisão do que com os outros métodos. A gente tem a possibilidade, por exemplo, de desativar uma característica desfavorável, como uma suscetibilidade a uma doença, ou então também habilitar uma característica benéfica, como uma tolerância à seca, a estresse, né? A técnica de edição genômica, ela pode ser considerada, dentro do melhoramento de precisão, uma tecnologia habilitadora, e a sua proteção por direitos de propriedade intelectual de naturezas diversas é extremamente importante para que a gente consiga manter, né, o fluxo contínuo de investimentos em recursos humanos, tempo e financeiros também, em prol de uma agricultura sustentável. Eu vou tentar aqui, dentro da edição genômica, focar em um sistema um pouco mais específico e que talvez tenha sido aquele que ganhou maior relevo nos meios de comunicação, que é o sistema CRISPR-Cas9. O sistema CRISPR-Cas9, e a sua transformação o seu uso como uma ferramenta de edição genômica, ele é fruto de um desenvolvimento de vários cientistas no mundo. Talvez muitas pessoas associem o CRISPR, e aí eu
traduzo para vocês, é um conjunto de repetições palindrômicas curtas, regularmente espaçadas. Eu acho que com esse nome talvez fique claro por que a gente prefira chamar simplesmente de CRISPR, né? Falar um nome desse, né? A gente até se atrapalha. Mas a gente costuma, talvez muitas pessoas associem o CRISPR, o desenvolvimento do CRISPR, talvez desde o seu início até os grandes marcos, a duas cientistas que foram as vencedoras do Nobel de Química em 2020, que é a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Charpentier. Mas, na verdade, os trabalhos mais fundacionais, né, os princípios mais fundacionais do CRISPR, eles são oriundos do trabalho de Francisco Morrica, na Espanha, ao longo da década de 1990. Francisco Morrica observou que em bactérias existiam fragmentos, pedaços, partes de DNA que se repetiam, né, regularmente espaçadas na composição genética dessa bactéria. E, posteriormente, ele observou que essas repetições, esses fragmentos de DNA, eles, na verdade, eles correspondiam, tinham identidade com material genético viral. E aí ele hipotetizou corretamente que, na verdade, esse mecanismo CRISPR, ele seria um sistema imune adaptativo bacteriano. Explicando melhor, né? Quando um vírus ele ataca uma bactéria, quando um vírus ataca uma célula em geral, ele injeta o seu material genético para se replicar. No caso de uma bactéria, fragmentos desse DNA são colocados nesses locus CRISPR, tá? E eles representam uma espécie de memória genética das infecções que essa bactéria sofreu ao longo da vida dela, né? Uma carteira de vacinação, dizendo assim. E esses pedaços de DNA incorporados, né, nesses locus CRISPR, eles dão origem a uma produção de uma molécula que a gente chama de RNA guia. E o RNA aqui, ele, assim, falando bem simplificadamente, ele é um primo químico do DNA, com o qual ele guarda complementariedade. E ele pode se associar a essa molécula de DNA. Essa molécula de RNA guia que é produzida, ela se associa a uma proteína Cas9 e elas partem numa verdadeira missão de formam uma sentinela e vão vasculhando aquela célula, aquela bactéria, atrás de pedaços de DNA viral que correspondam àquele que tem uma complementariedade com aquele RNA guia e que está sendo carreado lá pelo Cas9. Quando isso é encontrado, Cas9, por sua vez, cliva o DNA naquele pedaço e isso impede a replicação viral. A gente pode... e aí foi começou a acontecer as grandes sacadas, né, no desenvolvimento da ferramenta de edição genômica com CRISPR-Cas9. Você pode trazer esse mecanismo, sistema imune adaptativo bacteriano, para atuar em outros genomas. Você pode produzir fabricar um fragmento de RNA guia relativamente curto, talvez com 20 bases, o que é extremamente simples de ser feito ou então de ser adquirido, e você associá-lo a uma proteína Cas9, isso seria talvez uma espécie de um processador de textos, em que você corrige um erro de digitação. Esse complexo Cas9 com RNA guia vai sair ao longo da célula procurando por regiões de DNA com o qual o RNA guia tem a complementariedade. Havendo essa identificação, Cas9 vai romper vai clivar o DNA naquele ponto. E aí
o que acontece? Uma célula com DNA clivado, ela fica um pouco frenética, eu diria, né? Ela precisa acionar os seus mecanismos de reparo. Um dos mecanismos de reparo mais comuns que existem seria ela simplesmente juntar aquele pedaço que foi clivado, aqueles pedaços clivados, e colocar de volta no lugar. Só que nesse processo, a gente tem a possibilidade de perder algumas bases. Isso estaria até ok se a gente estivesse fazendo edição genômica para silenciar ou nocautear alguns genes. Mas existe um outro mecanismo de reparo que também é bastante interessante, e ele se baseia, ele seria um reparo homólogo. Quando a gente pensa em células diploides, como por exemplo dos seres humanos, a gente tem dois conjuntos de cromossomos, um que vem do lado paterno e o outro do materno. Quando a gente tem algum defeito em um desses, a gente pode usar o outro homólogo para fazer esse reparo. E, ok, a gente pode fazer esse reparo com esse fragmento homólogo, completamente homólogo. Só que a gente pode enganar a célula também, né? E aí que vem a grande sacada. A gente pode deixar as regiões na extremidade homólogas, né, para reconhecimento lá do outro lado, mas a gente pode colocar no meio outras bases, e aí alterar realmente, dar uma outra cara, atribuir uma outra característica àquele gene, aquele fragmento de DNA. Isso é bastante interessante. Como que a Bayer tem usado a ferramenta de CRISPR-Cas e a edição genômica em geral em seu portfólio? O nosso R&D está bastante focado nessas áreas em arquitetura vegetal, resistência a doenças e tolerância a estresse, mas existem outras também. E a gente sabe que a gente tem um grande potencial de uso dessa ferramenta, porque a gente dispõe de uma biblioteca de germoplasma bastante grande, além de uma plataforma de traits excepcional. Então, é claro, não faria nenhum sentido eu dispor da ferramenta sem ter uma biblioteca de informação genética sobre a qual eu pudesse vasculhar e melhorar, né? Editar aquela biblioteca. A gente tem também um projeto bastante interessante sendo realizado nesse momento, e que ele combina diferentes abordagens, não só edição genômica, tá? Mas biotech, melhoramento. E sobre esse é o milho de estatura baixa. E sobre esse projeto, eu gostaria de apresentar para vocês um pequeno vídeo que eu pediria ajuda à equipe técnica para transmitir. Agriculture is the new frontline. Farms are the new climate frontier. Innovation is the new sustainability. And short is the new big thing for corn. We're exploring breeding, biotech and gene editing approaches to do even more with less. Growing corn that's shorter, thicker and sturdier, stalks that can stand up to harsh winds and challenging weather conditions. Reducing crop loss, conserving resources, helping farmers protect crops and the planet. Field tests are happening now. This is just one way we're shaping the future of agriculture. Excelente. E também a gente não para por aí, né? A gente, em termos de melhoramento de precisão, a gente está combinando as ferramentas de edição genômica com outras abordagens, como análise preditiva de dados, robótica, automação, tudo isso para que a gente possa se movimentar de uma abordagem, né, quebrar um paradigma de selecionar o melhor, para que realmente a gente possa projetar o melhor desde o início do projeto. Tá? Aí.
Bom, passando para as questões gerais sobre propriedade intelectual e melhoramento de precisão, a gente tem notícia de uma acirrada disputa em termos de quem tenha inventado, quem inventou primeiro a tecnologia, o sistema CRISPR-Cas9 para sua aplicação como uma ferramenta de edição genômica. Especialmente nos Estados Unidos, essa batalha tem sido travada e ainda não está finalizada. Temos, de um lado, um grupo formado essencialmente pela Universidade da Califórnia, Berkeley, e de outro, o Broad Institute e MIT e Harvard. Eles teriam depositado os seus respectivos depósitos, seus pedidos prioritários, em maio e dezembro de 2012. E era uma época em que nos Estados Unidos ainda não estava em vigor a regra do first to file, mas na verdade era o first to invent. Então isso deu origem a procedimentos de interference. O primeiro procedimento de interference que houve nos Estados Unidos fez uma separação, disse que as invenções do grupo de Berkeley e do grupo do Broad Institute eram diferentes, e que, na verdade, o Broad Institute tinha uma especificidade para trabalho em células eucarióticas, e que isso não teria decorrido de maneira óbvia a partir dos ensinamentos daquela revelação feita no depósito prioritário do grupo de Berkeley. Essa decisão foi mantida pelo Court of Appeals nos Estados Unidos e agora a gente está vendo ainda um novo procedimento de interference. Nesse novo procedimento de interference, uma das primeiras conclusões, se eu não estou equivocado, seria de que o disclosure, né, a descrição feita pelo grupo de Berkeley, ele não permitiria que um técnico no assunto pudesse reduzir, pôr em prática aquela invenção em uso, né, no uso em células eucarióticas de Broad Institute. Mas ainda eles estão passando por uma fase que a gente chama de priority phase, em que eles vão verificar com detalhes os registros de laboratório de cada uma das instituições. De uma maneira geral, aqui no Brasil, a gente tem o sistema first to file, mas ainda assim, né, fazem parte das diretrizes umas orientações no sentido de que, por exemplo, um documento, né, um pedido, ele só pode ser considerado como integrante do estado da técnica para fins de aferição de requisitos de patenteabilidade, se por acaso ele, de fato, permitir que um técnico no assunto ponha em prática aquela matéria descrita, né? Não pode ser uma mera abstração que está ali revelado. Então, talvez, apesar de sistemas diferentes, a gente acabe chegando a uma mesma solução, eu não sei, é possível. Os pedidos ainda não há uma decisão final sobre os pedidos correspondentes aqui no país, então seria só realmente uma predição minha, uma previsão minha. No Brasil também, de forma geral, desde que eles satisfaçam os requisitos de patenteabilidade, as ferramentas, e não incidam em nenhuma proibição legal, as ferramentas, as técnicas, elas seriam, em princípio, patenteáveis, não haveria nenhum problema quanto a isso. E eu acho que o CRISPR-Cas9 é um excelente exemplo para a gente tentar desmistificar, né, um conceito de que as tecnologias habilitadoras, de uma forma geral, elas são dominadas pelas empresas privadas. E se a gente for ver nesse landscape aqui, nesse gráfico que foi apresentado pela a revista Nature Biotechnology em 2018, o cenário era praticamente dominado por institutos de pesquisa e por universidades. Ou seja, é bem diferente, né, desse mito que algumas pessoas possam ter em mente.
Sem sombra de dúvidas, eu diria que o investimento em inovação e a proteção por direitos de propriedade intelectual são de extrema importância para o agronegócio e o seu desenvolvimento. Talvez eu tenha falado até um pouco bastante aqui no painel, peço perdão por isso, mas eu queria deixar claro que isso é só uma fração, uma pequena fração do que está por vir, tá? E que os cientistas eles estão intensamente focados no desenvolvimento de novas soluções e de moldando, né, o futuro da agricultura. Então, eu queria voltar um pouco àquela pergunta que eu fiz inicialmente, né, aquela provocação, e que vocês refletissem com carinho, porque eu definitivamente, sem nenhuma hesitação, eu quero ir em direção ao futuro. Eu sei que hoje, presentemente, a gente não pode cultivar em outros planetas, né? Isso é uma ficção ainda. Mas as oportunidades são extraordinárias, né? A gente pode pegar aquela máquina e ajustá-la da maneira que a gente quiser. A gente pode levar aquela máquina para onde a gente quiser. E eu sei que a gente pode fazer isso. E é disso que o planeta precisa. Muito obrigado. Maravilha, Edson. Obrigado pela apresentação, pela palestra, muito informativa, pela aula sobre edição genômica, muito interessante. Já, inclusive, suscitou um questionamento aqui da plateia. Bem, eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes pelas apresentações, todas muito interessantes, nos passaram realmente uma visão abrangente sobre essa relação propriedade intelectual e agronegócios, atividades do agronegócio. E agora, rapidamente, já abrindo a sessão de perguntas e debates, eu passo a palavra à Priscila Castivabara, espero que eu tenha acertado na pronúncia. E, Priscila, fique à vontade para comentar as apresentações ou para formular perguntas diretamente aos palestrantes. Fique à vontade para iniciar a sua participação. Obrigada, Felipe. Primeiramente, gostaria de agradecer a organização do Congresso, né, da BPI, por esse painel com um tema tão relevante para o nosso país, além de parabenizar, logicamente, a todos os colegas da mesa. É com uma satisfação enorme que eu divido esse tempo com esses respeitados palestrantes, então, André, da Spark, Mariana, da Capital, e Edson, velho amigo da Bayer, né, que trouxeram as suas contribuições sobre diferentes aspectos dentro do tema amplo agronegócio. Mas as falas, eu acho que a gente pode chegar aqui à conclusão que todas convergem para o mesmo ponto, né? Que é a importância da propriedade intelectual para garantir um ambiente favorável à inovação no setor. Então, antes de começar a incitar um debate em si, eu acho que é importante aqui colocar alguns dados que mostram a grande importância do setor agro para o país, né? É reconhecido que o setor agro é o que mais gera empregos no mundo, né? E tem uma importância vital não apenas só para a economia, em termos de geração de capital, mas também para o desenvolvimento humano, né? No Brasil, o agronegócio representou cerca de quase 27% do PIB no ano de 2020. Isso corresponde a um valor de quase 2 trilhões de reais. Essa foi a maior participação na história do setor, né, em um ano de muitas dificuldades impostas pela pandemia da Covid. E esse resultado certamente permitiu que todos os players aí dessa cadeia do agronegócio conseguissem, né, se capitalizar e pensar em reinvestimentos em tecnologias que permitam aí no futuro um retorno bastante interessante, né? Eu acho que sobre isso até depois eu vou pedir ao André que comente um pouco, porque eu acho que ele consegue talvez trazer alguns dados interessantes, né? E aí vale dizer que o ano de 2021 para o ano de 2021, este ano, segundo algumas estimativas do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, o agronegócio pode ultrapassar os 30% do PIB do Brasil.
Ainda de acordo com um estudo de projeções no agronegócio desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por um período de 10 anos, então de 2018 a 2019, a 2028 a 2029, também existem algumas perspectivas bastante impactantes, né? Como, por exemplo, na questão da produção de grãos, que vai partir aí de 236 milhões de toneladas em 2019 para pouco mais de 300 milhões de toneladas em 2029. E ainda assim, estima-se que a área plantada cresça em torno de 15% até 2029, o que representa um aumento de cerca de 10 milhões de hectares em 10 anos. Do ponto de vista humano, né, segundo os dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o agronegócio brasileiro registrou uma abertura de mais de 61 mil vagas formais de empregos. Esse foi o melhor resultado na criação de empregos em 10 anos, indo na contramão do que ocorreu com outros setores no ano difícil imposto pela pandemia. No entanto, em oposição à excelente performance do agro, que é inquestionável, em termos de inovação, o Brasil ainda deixa bastante a desejar e ainda enfrenta muitos desafios. Então, em 2020, o Brasil ocupou a 66ª posição no ranking dos 100 países pelo Índice Global de Inovação produzido pela Universidade de Cornell, INSEAD e Hawaii. Na América Latina, o Brasil fica atrás ainda do Chile, do México e da Costa Rica. Ou seja, ainda temos bastante trabalho a fazer. Uma das características do agronegócio é a altíssima competitividade, o que ficou bem claro pela apresentação do André e do Edson e da Mariana, né, tanto no mercado interno quanto externo. Além disso, o setor ele é submetido a riscos inerentes do próprio processo produtivo e também aos riscos relacionados à volatilidade causados por fatores externos sobre os quais o produtor, né, pouco tem controle. Então, como, por exemplo, a taxa de câmbio, o descasamento da oferta e da procura, as condições climáticas, etc. Portanto, é claro que para o setor do agronegócio, para que ele se mantenha competitivo e produtivo perante os mercados interno e externo, exige-se que ele opere cada vez mais com mais eficiência. E, aliás, como ficou bem claro pelas apresentações, o agronegócio é sinônimo de inovação e tecnologia, né? André e Edson mostraram aí dados bem interessantes, o Edson com as pesquisas, né, sendo realizadas pela Bayer, algumas delas, e o André mostrando a aceitabilidade, né, a incorporação dessas tecnologias no setor. E esse investimento acontece em novas tecnologias nas mais diversas camadas, né, dos seus processos, dos seus produtos, desde o melhoramento genético de precisão. Então, o Edson brilhantemente deu essa aula sobre CRISPR-Cas9, a busca por novos genes interessantes, então, por exemplo, que possam permitir a geração de plantas que sejam resistentes ou tolerantes à seca, que sejam produtoras de frutos mais doces, ou com mais amido, ou a imaginação aí é realmente o que manda, né? Além do desenvolvimento de fertilizantes e defensivos, desenvolvimento de novos maquinários, o uso da inteligência artificial para diversos fins e softwares de gestão, que vão auxiliar aí na questão da automação de toda a operação e na conexão com o mercado global. Isso foi bastante ilustrado pelo Edson, né? Ele mostrou lá toda a evolução desde quando ainda fazíamos agricultura puxados por animais, por arados puxados por animais, e hoje já se utilizando drones, sensores, internet das coisas, e dentro da questão da agricultura 5.0, né, vai se começar aí a questão da inteligência artificial também, para se auxiliar na tomada de decisões, né? E é por isso que, para o sucesso, o agronegócio depende do desenvolvimento, de modo a equalizar os impactos da produção com uma demanda crescente, né? Uma população que aumenta, uma área arável que diminui, né? E isso realmente só se alcança com inovação,
tecnologia e qualificação profissional. E à medida que o setor de agro, né, busca produções, métodos de produção e processamentos mais aprimorados e eficientes, é necessário também que as empresas se atentem às tendências do mercado e busquem também aprimorar e modernizar seus produtos e serviços. Logicamente, com a intenção de reduzir os custos da produção, ao mesmo tempo que melhora aí a questão da produtividade, aumentando a lucratividade, né, o rendimento para os players. Então, aqui, como bem ilustrado pelo André, e a pesquisa de mercado que é realizado pela Spark, verifica-se, por exemplo, que os produtores, eles estão dispostos a adotar sementes, digamos assim, mais tecnológicas e mais caras, se elas significarem uma vantagem competitiva, né? A exemplo aí da tecnologia intacta da soja, que eu acho que foi a soja que o André detectou na sua pesquisa, que é BTRR, e que ainda é protegida por patentes no Brasil. E aí, finalmente, a Mariana nos trouxe a sua contribuição, a sua colaboração, mostrando o trabalho de uma gestora de Venture Capital e o processo da busca e a escolha das startups consideradas pelo seu time como promissoras. Não precisamos nem dizer que essas startups geralmente têm aí no seu DNA a inovação e geralmente buscam desenvolver soluções inéditas e muitas vezes disruptivas. Mas, ao mesmo tempo, existem desafios, né? Porque essas empresas necessitam geralmente de uma orientação de como melhor garantir a sobrevivência e a inserção das suas empresas no mercado tão competitivo quanto o agro. E, nesse sentido, a propriedade intelectual certamente é um ponto importante no processo. Então, já pegando esse gancho, eu vou fazer a primeira pergunta aí à Mariana. Mariana, de acordo com um estudo feito em 2019, feito pelo INPI, verificou-se que apenas 42% das startups utilizavam sistema de propriedade intelectual. No seu processo de decisão, né, nos seus diversos rounds de investimentos, você tem observado que esse cenário mudou? Ele foi para melhor, para pior? E qual que é o peso da propriedade intelectual no seu processo de valoração das empresas candidatas e a decisão de investir ou não? E é importante lembrar também que desse mesmo estudo, apenas 64 dessas startups fizeram um pedido de proteção para software, e o que é muito pouco. Então, o pessoal, às vezes, eles se lembram, né, das marcas, de registrar o nome, a marca, mas ele acha que vai demorar muito o processo e não recebe a orientação adequada, e por isso, muito importante, e o nível dos empreendedores tem melhorado muito. Hoje, né, se fala muito mais, você tem programas de empresas que orientam esses empreendedores desde o início, que é muito importante. Então, desde a parte técnica a essa parte legal, né, porque não adianta, eu dei um exemplo aqui, era uma empresa, era um produto muito interessante, mas a empresa vira pó de um dia para o outro, se aquele produto não tem proteção e todo mundo começa a usar, não tinha dado tempo ainda dele monetizar em cima disso, então foi um prejuízo e grande perda de tempo também do empreendedor, dos investidores, ou seja, há um risco de todas as variáveis, né, tão incertas ao empreendedor no Brasil. Esse é um risco que você pode prever, então não faz sentido que essa preocupação fique de lado. Então, cabe a nós orientar isso aí desde o início. A gente, primeiro assunto, assim, quando alguém vem, faz a apresentação da empresa para a gente, né, no caso, buscando um investidor, e quando a gente começa as perguntas, é a primeira coisa, assim, né, vocês têm proteção, vocês têm patente, você tem, como é que está o registro de propriedade intelectual, porque os princípios da Capital sempre é isso, descobrir, né, investir em inovação, que tem uma propriedade intelectual muito específica, e é isso que a gente procura, porque senão você deixa de ser uma startup inovadora, você vira uma empresa
apenas que vai crescer, que vai abrir franquias e tal. Então, é muito diferente. Às vezes aparecem alguns negócios que você fala, não, isso aí não precisava nem ser caracterizado como uma startup, isso é um negócio que ainda é pequeno, mas não tem nada assim, não se está fazendo nada de maneira diferente, porque a inovação, muitas vezes, não é a questão de inventar a roda, né? Mas é como colocar a roda toda junta no carrinho ali. Então, e isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa orientar, e é um assunto que precisamos falar mais sobre isso. Hoje, nos programas, se fala muito como ajudar os investidores a procurar investimento e tal, e esse assunto ele passa sempre despercebido. Então, acho que cabe a nós orientarmos os empreendedores a pensar nesse assunto e logo de início já procurar uma orientação para dar entrada com esse pedido. Perfeito, obrigada, Mariana. Acho que fica uma dica aí para a organização, né, de um tema interessante para ser discutido. Desculpa, Priscila, Felipe. Eu só iria acrescentar que fica realmente muito claro o recado, que sem proteção às soluções não há investimento. Esse, em linhas gerais, de forma resumida, esse é o recado, essa é a perspectiva do investidor que a Mariana acabou de passar, né? Com certeza, ainda mais num cenário de muitos riscos, né? Quanto mais a gente consegue mitigar os riscos, diminuir aí, ter um pouco maior grau de precisão e certeza, melhor, né, para o investidor. Muito obrigada, Felipe, pela sua contribuição. E aí, o tema startup, na verdade, traz aí para mim um outro assunto, que é a questão do Open Innovation, né? E aí eu vou direcionar essa pergunta para o Edson e depois para a Mariana, tá? Então, Edson, a Bayer, né, além de ter entrado aí na lista das 50 empresas mais inovadoras, na lista do The Boston Consulting Group de 2020, também foi premiado o ano passado como sendo uma das empresas mais engajadas com a inovação aberta no Brasil. Você poderia, por favor, compartilhar um pouco dessa experiência e como a API é tratada nessas parcerias? E aí, depois para a Mariana, né? A Open Innovation faz parte da estratégia de geração de valor para Capital? Então, Pri, muito obrigado, excelente pergunta. Embora a Bayer ela invista maciçamente em sua própria pesquisa e desenvolvimento, a gente sabe que existem inovações extraordinárias, disruptivas, que estão sendo criadas além de nossas portas. Então, a gente não pode se dar o luxo de adotar uma posição não inventado aqui. A base, eu acho, hoje, do futuro para a inovação é que ela depende de colaboração. Então, com o nosso modelo de Open Innovation, nós estabelecemos parcerias, colaborações, financiamos, aceleramos diversos projetos, né, startups, centros de pesquisa, vários atores, não só no Brasil, mas como em todo o resto do mundo onde a Bayer está presente. Um ponto importante, eu acho que vale a pena chamar a atenção, é a existência na nossa organização de centros específicos para Open Innovation e de compartilhamento de instalações, né, com empresas que estão, com as quais nós somos parceiras, chamados Life Hubs. Em São Paulo nós temos um no Reino Unido, e o do Reino Unido parece estar extremamente focado em uma área tecnológica, que é a inteligência artificial. Temos nos Estados Unidos, Alemanha, em outros pontos do mundo. Quanto à questão da propriedade intelectual, sem dúvida, essa é uma questão extremamente importante, até como o Felipe ressaltou, é fundamental para que a gente tenha uma manutenção nos gastos, né, nos investimentos com P&D. E ela varia bastante, dependendo de diversos fatores, Priscila. Eu diria que a gente tem aí, por exemplo, a maturidade do projeto,
o quanto de aporte financeiro e de know-how a nossa organização teria que aportar, questões de business case, como seria a penetração dessa solução no mercado, riscos envolvidos, especialmente regulatórios, porque a gente está trabalhando com produtos que são extremamente regulados, então a gente tem que fazer uma boa avaliação de risco quando inicia um projeto de colaboração desses, mas que, assim, os modelos são flexíveis, tudo depende caso a caso. E sem sombra de dúvida, é um princípio da nossa organização e cada vez mais ela está fomentando essa área de Open Innovation. Perfeito, obrigada, Edson. Mariana, gostaria de colocar um pouco do seu ponto de vista? Eu conheço essa iniciativa da Bayer, que é muito interessante, tem crescido bastante, assim, e uma procura, né, pelos jovens que estão na faculdade, e a Capital também, ela fomenta esse ambiente. Nós realizamos até semana passada o VC Challenge, que é para levar inovação para as faculdades e para o ensino médio. É um programa que foi super interessante e contou com vários patrocinadores, entre eles o Hub da BRF, que também tem se destacado muito aí na questão de Open Innovation. Então, justamente para trazer esses parceiros, e durante o mês aí, os alunos do ensino médio, foram 1.900 alunos do Brasil todo inscritos, e eles simulam, eles estudam algumas startups, escolhem qual eles iriam representar, e aí eles simulam como se eles fossem os empreendedores e buscando investimento. Então, você já começa a criar esse ambiente, fomentar e educar esses jovens, né, no ensino médio e nas universidades do Brasil todo. Você leva a oportunidade, né, para lugares que antes presencialmente estavam muito concentrados em São Paulo, e esses jovens começam a entender melhor os temas, e a ideia é que eles já saiam das faculdades mais bem preparados, já não apenas com aquele gás, né, do empreendedor que quer fazer, mas tudo que está no entorno, né, e entre os temas, essa governança e da proteção da inovação deles. Então, a gente fomenta e vamos continuar fomentando, porque eu acho que vem lá da base, né, desde a formação e educação do empreendedor. Perfeito, obrigada, Mariana. Eu não sei, Priscila, se você queria acrescentar alguma coisa. Eu só queria prestigiar aqui a nossa plateia. Foram 3 perguntas feitas, 2 já foram cobertas. Eu queria só fazer a terceira pergunta aqui, encaminhar a princípio ao Edson, que já abordou esse tema, inclusive, mas caso você queira acrescentar mais algum comentário sobre o tema, Edson, a pergunta é a seguinte, é da Rafaela Guerrante. Poderia comentar as perspectivas de aplicação da tecnologia CRISP na agricultura, onde e quando? Você já abordou, já deu uma aula sobre edição genômica, mas caso você queira acrescentar mais alguma informação sobre o tema, fique à vontade, por favor. Então, a aplicação da edição genômica aqui no Brasil, até aqui no Brasil, ela já não é novidade. Se a colega puder verificar, por exemplo, no site da CTN Bio, existem consultas feitas variadas no campo da agricultura para aplicação dessas ferramentas de edição genômica. Eu posso citar uma aqui que já tem um certo tempo e talvez tenha até sido bem noticiada na mídia, que é o amido ceroso, que contém um alto grau de amilopectina. Tá? E amilopectina, para quem não sabe, é um polissacarídeo que desprende uma quantidade gigantesca de energia em pouco tempo a um organismo, ou seja, um alimento extremamente nutritivo, isso para milho, né? Então, é uma das aplicações, eu acho extremamente bacana. A gente está pensando aí no futuro da humanidade, nutrir melhor a nossa população, e, como a gente sabe, com recursos naturais cada vez mais escassos e a ameaça da
mudança climática. Então, esses avanços eu considero assim fantásticos. É só um exemplo. Perfeito. Obrigado, Edson. Eu devolvo a palavra para você, Priscila, caso você queira acrescentar algum comentário ou formular alguma pergunta, uma pergunta talvez final. Já estamos apertados no horário, mas fique à vontade para continuar. Eu ia até perguntar isso a você, Felipe, porque nós já estamos no horário. Eu tinha, na verdade, mais uma pergunta para o André e um fechamento. Eu recebi a informação aqui que nós podemos nos estender um pouco, então fique à vontade para formular a pergunta, sem problemas. Perfeito. Então, eu vou fazer uma última pergunta ao André, né? Claro. André, pesquisando um pouco sobre a Spark, né, eu verifiquei ali que um dos trabalhos que vocês executam, um dos serviços que vocês prestam é a questão de verificar a percepção do valor que o cliente tem sobre um determinado produto, certo? Você consegue verificar uma correlação positiva, por exemplo, entre tecnologias que ainda estão patenteadas e a percepção de maior valor pelo cliente? Olha, excelente pergunta. Eu vou para usar. O Edson fez um comentário muito interessante, eu achei muito interessante quando ele fala para ficar no campo você precisa estudar, né? Ele falou, antes você precisa estudar para sair do campo e agora para você voltar para o campo você precisa estudar. Para responder a tua pergunta, eu vou mostrar um slide que eu capturei aqui. Eu gosto, está no nosso DNA os dados, né? Mas olha só que interessante a evolução. Né? Aqui está em área tratada, mas qualquer correlação que você fizer vai ser a mesma tendência, né? Aqui você tem os decisores da fazenda, né? Então, você tem na safra 14-15, 27% dos decisores das fazendas tinham ensino básico, 45% médio, 27,3% superior e 0,4% pós-graduação. Olha a evolução que nós tivemos no sentido de hoje o decisor, olha, 32% já tem o nível superior. Né? 51%, olha o crescimento, de 45% para 51% já tem o ensino médio, e o básico hoje é realmente a menor parte absoluta aí dos decisores na fazenda, né? Então isso demonstra claramente para a gente que o campo está, eu tenho outro slide para mostrar, mas não vou, a gente está com o tempo curto, mas assim, o campo também rejuvenesceu. Então, o decisor, a idade média do decisor reduziu significativamente, né? Então, se você categoriza os decisores de 20 a 30, de 30 a 50, você teve uma redução significativa nesse grupo também. O que acontece? Vem com esse rejuvenescimento, com essa educação superior, vem também a adaptabilidade, vem também a valoração, vem também a expectativa até de inovação e de incremento de tecnologia, né? A gente vê que não é à toa que o boom das startups, que as tecnologias, você vê as tecnologias que o Edson falou, refletidas já na produção, né? Você citou a Intacta, nós estamos tendo um lançamento nessa semana, inclusive o lançamento de 2 a 3 tecnologias novas aí em sementes que devem ter a sua adaptabilidade, a sua aderência testada nessa próxima safra. Então, eu vejo que sim, eu vejo que a agricultura ela é extremamente receptiva à inovação, a agricultura intensiva, que é o que nós necessariamente precisamos para alimentar esse povo todo que o Edson mostrou, ela principalmente necessita muito de inovação e, havendo um trade-off positivo entre o custo que ela é entregue e o benefício que ela te dá como produtor, e aí benefício econômico, ambiental, para a sociedade inclusive, eu não tenho dúvidas que a adesão ela é super incremental e ascendente, sabe? Você não tem a dúvida disso. Em todos os setores. Eu citei o exemplo da soja aqui, mas o algodão, você pega milho, você pega café, você pega todos esses cultivos, você percebe o agricultor muito receptivo à inovação, muito receptivo à tecnologia. Agora, tem que ter um delta positivo aí para o agricultor também, né? Senão não adianta nada, tem que ser incremental para todo mundo, né? Para a cadeia em si. Perfeito, obrigada. Obrigado, André. Eu teria só uma pergunta final, bem rápida para a Mariana, uma constatação e uma pergunta em cima do que você, Mariana, já disse, né, sobre essa disseminação da cultura de propriedade intelectual no Brasil. É uma luta diária de todos nós. E nesse contexto, a minha pergunta você enxerga alguma evolução da cultura de PI nas startups brasileiras com as quais você tem contato naturalmente? Ou ainda o tema é incipiente? Como é que você enxerga essa relação startup com a cultura de proteção
à propriedade intelectual? Se há evolução ou não, né? Acho que a evolução ela tem acontecido e muito por causa desses modelos aí de educação, né, que hoje estão mais presentes. Então, à medida que pegar desde essas escolas e universidades começarem a tratar mais do assunto, começa a ficar claro, e também alguns exemplos aí que hoje todo mundo tem mais acesso a mídias sociais, etc., que eles conseguem fazer justamente ver os exemplos de grandes empresas que teriam, ou de empresas que tinham potencial muito interessante e simplesmente entram numa luta aí, numa batalha judicial por causa de algo que poderia ter sido resolvido lá atrás. Então, eu acredito que vai, sim, avançar. Na Capital, a gente geralmente conversa com empreendedores já não do momento muito inicial. Então, geralmente são empresas que já estão em fase de operação, são empresas que já têm algum faturamento, já têm um produto validado, e que justamente têm uma propriedade intelectual já bem identificada. Então, geralmente, quando chegam para a gente, elas já têm um nível de se preocupar mais com isso. Mas não é o que a gente vê em geral. Mas eu acredito que com a educação, com esse reforço aí, isso vai acontecer. Perfeito. André? Felipe, se me permite, até uma experiência fora da Spark, eu sou presidente da Fundação AgriSUS, que é uma fundação que foi feita pela família do Dr. Fernando Penteado Cardoso, para incentivar a sustentabilidade, projetos de sustentabilidade. Faz mais de 20 anos, investimos mais de 15 milhões de reais em mais de 1.500 projetos em universidades do Brasil inteiro. Nenhum gerou propriedade intelectual, nenhum gerou patente. Né? Eu também fui presidente, saí agora da Associação dos Ex-Alunos da Exalc, né, que é uma associação muito forte, próxima da escola, e a AgriSUS mesmo, junto com a FEAL, que eu sou conselheiro da Fundação Estudos Agrários Luiz de Queiroz. Essa cultura não está na universidade. A cultura da propriedade intelectual, até pela estrutura, eu não conheço especificamente a estrutura jurídica da produção intelectual das universidades públicas no Brasil, mas acho que esse é um tema que vocês devem ter bastante. Mas, assim, não existe. O professor que trabalha, o aluno que estuda, ele está descobrindo, ele está fazendo, ele está criando no dia a dia, ele cria coisa nova. E em nenhum momento você vê uma cultura voltada, olha, isso aqui pode gerar recursos para a própria universidade, para o aluno, etc., para a instituição, para a fundação e tudo mais. Isso começa a engatinhar. Né? Você tem iniciativas de alguns ex-alunos que não são exatamente diretamente vinculadas às universidades, como a Poly Angels, FEA Angels, GV Angels, eles não são iniciativas, eles usam o nome, né, vamos chamar o nome da escola, mas não são diretamente ligados, né, que é tentando captar esse pessoal, porque esse pessoal tem tempo e é voltado para isso, ele está estudando, ele está 24 horas pensando nessas coisas, né, então você precisa trazer esse público. Acho que esse trabalho que a Mariana menciona, do ensino fundamental, é espetacular. O meu filho, que está hoje no ensino médio, está no primeiro colegial, minha filha está na 7ª série, o que acontece? Você já vê que eles têm aula de administração financeira, de inovação. Meu filho participou de um projeto extracurricular de inovação. Né? Então, ele já tem a consciência, ele fala, se eu tenho uma ideia, como é que eu protejo essa ideia? Né? Então, foi um debate que nós tivemos em casa muito interessante. Quer dizer, nós estamos anos-luz atrás de outros países. O Brasil precisa acelerar em muito essa formação. Né? Infelizmente, a educação no Brasil, entra governo, sai governo, e a gente vê muito blá, blá, blá e pouca efetividade em cima disso. Então, a iniciativa privada fazendo isso, lá da Mariana, lá da Bayer com a Open Innovation, trazendo a universidade para dentro também, eu acompanho tenho vários amigos lá que trabalham com isso, é fundamental. Nós, na AgriSUS, por exemplo, estamos tentando exatamente isso, entender melhor isso e como é que eu ajudo isso também, porque muitos projetos são de extensão, etc., mas muitos projetos, 70% dos nossos projetos são de pesquisa, e pesquisa aplicada. E aí pode, com certeza, é inacreditável que em 20 anos e mais de 2.000 projetos não tenha existido nada. Né? Então, a reflexão que a gente fez. Acho fundamental essa pergunta e fundamental essa iniciativa, tanto das empresas privadas, como uma reflexão profunda da universidade pública de como adaptar esse pensamento, adaptar suas regras internas e a sua interação com a sociedade no sentido de fazer isso evoluir. Porque se não tiver remuneração, não adianta nada. Claro. Obrigado, André. Esse dado realmente é surpreendente. Como eu disse, é um trabalho de todos nós, diário, né? Hercúleo de conscientização.
Mas, como você bem colocou, estamos ainda anos-luz atrás de grandes potências, de grandes países europeus e, enfim, asiáticos e, claro, Estados Unidos. Bom, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Gostaria de agradecer mais uma vez a você, André, a você, Mariana, a você, Edson, pelas apresentações, todas muito interessantes, informativas. Tivemos realmente uma visão bastante ampla e abrangente sobre essa relação PI e agronegócio. Também gostaria de agradecer a você, Priscila, pelos comentários, pela contribuição valiosa para o debate. E com isso, eu encerro o painel. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado, até logo. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tá, pessoal, obrigada.